Olá pessoal, tudo bem? Voltamos com o curso de Teologia Básico. Agora vamos dar sequência na introdução do Novo Testamento no tópico A Vida de Jesus. Em relação às fontes, as mais importantes são as fontes cristãs, ou seja, os 4 evangelhos e os outros livros do Novo Testamento, exemplo, o livro de Atos, e também fragmentos de dados em livros não canônicos. Vamos então à cronologia. A cronologia e os seus aspectos gerais da vida de Jesus. Os dados cronológicos de Jesus são insuficientes para se fazer um esboço completo e certo da vida de Jesus. Os poucos dados existentes são contraditórios e pode-se apenas dar sugestões. Nossa contagem atual no Ocidente foi aceita em 526 d.C., baseando-se numa pesquisa feita por Dionísio Exíguo, que fixou a data de nascimento de Jesus no ano 754, depois da fundação de Roma, colocando essa data como o ano 1 depois de Cristo. Essa contagem é provavelmente errada. O nascimento de Jesus. Jesus nasceu durante o reinado de Herodes, o Grande. Está lá pontuado em Mateus 2, versículo 1, Lucas 1, versículo 15. O ano provável do nascimento de Jesus é entre 4 a 6 anos antes de Cristo, o início do ministério de Jesus. João o Batista iniciou seu ministério no ano 15 do reinado de Tibério César, o que seria em 28 e 29 depois de Cristo. Jesus iniciou seu ministério logo depois, provavelmente em 30 depois de Cristo. Outras datas. A morte de Jesus se deu provavelmente no ano 33, na Páscoa. Paulo se converteu em 35 ou 36, sendo que o concílio em Jerusalém, Atos 15, deve ter ocorrido em 49 a 50 depois de Cristo. O nascimento de Jesus e a sua infância. Como é que se deu esse processo? A descendência e cidade natal. Segundo Mateus e Lucas, Jesus era filho de Davi. Nasceu em Belém, como cita uma profecia em Miqueias, capítulo 5, versículo 2, na Judéia, a cidade de Davi. O nascimento virginal, a concepção sobrenatural pelo Espírito Santo, um milagre biológico atestado, inclusive pelo médico Lucas, que poderia e foi discutido pelos críticos. No sentido jurídico, José era pai de Jesus. E ele passou a infância em Nazaré. Todos os evangelistas indicam Nazaré como o local da infância. José tinha o ofício de carpinteiro e Jesus aprendeu o ofício com o pai. Isso era básico na sociedade judaica daquela época. O filho sempre aprendia aquilo que o pai estava fazendo. Aos 12 anos, foi levado pela família ao templo e Jesus já mostrava a consciência de Messias, pois ele estava já debatendo com os mestres a respeito da lei do Torá. Jesus tinha 4 irmãos, Marcos, capítulo 6, versículo 3, e várias irmãs, Mateus, capítulo 13, versículo 56. Isso é uma verdade que está no Evangelho, ou seja, Maria, ela não ficou virgem a vida inteira. Ela teve filhos e filhas ao longo da sua vida. Falava-se aramaico, mas Jesus também conhecia o hebraico, aonde ele convivia. O batismo de Jesus se dá a quebra do silêncio que perdurou desde o episódio no templo aos 12 anos de idade. Nesse período há um silêncio, não se dá nenhum episódio a respeito de Jesus dos 12 anos até o seu batismo. Jesus deixou-se batizar porque se identificou com aqueles que veio salvar.
tomando sobre si os pecados dos arrependidos. Estabeleceu desse modo o rito iniciador do Novo Testamento, com o significado de morte, sepultamento e ressurreição. No entanto, apesar de mais velho e de ter iniciado seu ministério primeiro, João Batista aponta para Jesus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como o Messias esperado e o principal. Ele cita até que não tinha capacidade de desatar o nó das suas sandálias. Mateus capítulo 3, versículo 11 e versículo 14. Vamos lá. Jesus tinha uma autoconsciência de Messias. Jesus sabia quem ele era e qual a sua função na terra. Ele se identificava com o Messias prometido no Antigo Testamento. Não o Messias segundo a concepção judaica. Cita os Salmos sobre o Messias, o grande rei. Salmos 2 e 110. O próprio Jesus cita esses salmos. Se identificava com o servo de Javé. Uma figura messiânica em Isaías 42, versículo do 1 ao 4. Ele já tinha consciência dessa figura. Capítulo 49, versículo 1 ao 7. Isaías 50, capítulo 50, versículo 4 ao 11. Capítulo 52, versículo 13. E capítulo 53, versículo 12. É através do sofrimento inocente e vicário que ele traria a reconciliação entre Israel e Javé. Jesus acrescenta a ideia do Messias, o servo sofredor. Em Marcos 10, 45, cita-se isso. Se identifica como filho do homem, uma figura messiânica, divina em Daniel, capítulo 7, versículo 13 seguintes, e Salmos, capítulo 8. Salmos 8. O título preferido de Jesus quando falava de si próprio, 80 vezes, é Filho do Homem. Fora dos evangelhos é apenas mencionado em Atos capítulo 7, versículo 56, Hebreus capítulo 2, versículo 6 e Apocalipse capítulo 1, versículo 13. Jesus então não aceita a concepção judaica de do Messias, mas combina as três figuras messiânicas, caracterizando seu ministério em sua pessoa. Ele não se interessou por um reino terreno, mas por estabelecer o reino de Deus entre os homens. Como foram as formas do ministério de Jesus? Primeira forma foi pregação e ensino. A grande semelhança com o estilo de pregação dos profetas. Primeiro, a descrição realística com o estilo de pregação dos profetas. Crítica dura contra a hipocrisia da situação presente. Consolo para os aflitos e necessitados. Uso de metáforas em parábolas segundo o estilo judaico, apesar de grandes inovações. Diferencia-se no uso de frases sobre si mesmo. Exemplo, eu sou. Sendo que os profetas usavam assim diz o Senhor. E os rabinos citavam outros e a tradição. O conteúdo principal da sua mensagem é o reino de Deus. É o tema principal. Está lá, pode conferir em Mateus 4, versículo 17, em Marcos 1, versículo 14 e seguintes. Dois aspectos do reino de Deus, que ele já veio, Mateus 2, 28, e ainda virá por completo, Lucas 19, versículo 11 e Mateus 13. O reino completo é a salvação final, como cita Jesus. Jesus chama discípulos para fazerem parte, proclamarem e expandirem o reino de Deus. No Sermão da Montanha, Jesus dá noções das características desse reino. Somente aquele que faz parte do reino compreende seus mistérios e recebe o ensino completo. Mateus capítulo 13,
versículo do 10 a 11, frisando que você deve participar aí em conferir todas essas citações na sua Bíblia quando você estiver estudando. Segundo item os milagres são a outra forma do ministério de Jesus. Os milagres de Jesus são relatados pelos evangelistas como algo natural em seu ministério. Em escritos rabínicos, existe polêmica contra os milagres, porém não contestam sua veracidade. No entanto, atribuem o poder a Satanás. Pode comparar lá em Marcos, capítulo 3, versículo 22, onde até os fariseus eles apontam Jesus como um instrumento de Satanás. E Jesus rebate eles, informando como é que o reino pode lutar contra ele mesmo. Ele não subsistirá. Ou seja, se ele estava expulsando demônios, é porque o reino de Deus tinha chegado. Jesus fez milagres porque eram sinais de que o reino de Deus estava próximo. Eram resultados de sua misericórdia para com os homens e eram amostras proféticas de um reino de paz e justiça. Ele deixou um grupo de discípulos que levaram adiante a sua mensagem. Parece que tiveram dificuldades em compreender o ensino do reino. Está lá em Atos, capítulo 1, versículo 6. Trouxe oposição e inimizade, principalmente em relação aos líderes judaicos, aos fariseus, aos saduceus e aos escribas. O que ocorreu logo em seguida foi a condenação e a sua morte na cruz do Calvário. Então, dando sequência do livro da vida de Jesus, nós pulamos agora para a introdução ao livro de Atos dos Apóstolos. O livro de Atos dos Apóstolos serve como ponte entre os evangelhos e as cartas de Paulo. É uma sequência lógica dos evangelhos e ao mesmo tempo é pano de fundo para as cartas paulinas que iam adentrar ao teor do Novo Testamento. Sem o livro de Atos, a ligação entre as duas partes do Novo Testamento seria confusa e obscura. É um dos livros mais apreciados por sua história viva, de muita ação e sua apresentação da expansão da igreja. Quais são as características do livro de Atos? É uma história da igreja primitiva. É o florescer da igreja primitiva. A igreja nasceu e se fortaleceu em Jerusalém. Capítulo 1 até o 7 vai citando isso, porque era para eles ficarem, os discípulos, os 500 que viram Jesus subir aos céus, ficaram 120 para aguardar a descida do Espírito Santo, que está lá em Atos 2. Porque era esse o ensinamento que Jesus tinha deixado para os seus discípulos, que ficassem em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Antioquia, que seria uma cidade próxima de Jerusalém, não tão próxima, mas ela se tornou QG do lançamento do movimento missionário gentil. Foi de lá que Paulo partiu para as viagens missionárias. Éfeso se tornou o ponto central da terceira viagem missionária de Paulo, capítulo 19, versículo 18, até capítulo 20, versículo 31. Roma é alcançada por Paulo no capítulo 28. O aspecto histórico da igreja primitiva inclui o início de missões cristãs, que foram feitas pelo apóstolo Paulo e vários outros irmãos. Tem sido chamado de Atos do Espírito Santo, por suas frequentes citações do Espírito Santo. A igreja nasce com a vinda do Espírito Santo no capítulo 2. Ser cheio do Espírito Santo era evidência de cristianismo verdadeiro. Está lá no capítulo 2, versículo 4, capítulo 6, versículo 3, capítulo 8, versículo 17, capítulo 10, versículo 44, capítulo 19, versículo 6. Foi através do Espírito Santo que a iniciativa de mandar missionários surgiu. Quando os anciãos em Antioquia estavam reunidos, o Espírito Santo pediu para separar Paulo, Barnabé para a missão
missões para outros povos, para outras cidades. O Espírito Santo dirigiu as viagens de Paulo. Capítulo 16, versículo 7, você pode conferir lá. Os apóstolos testemunhavam quando cheios do Espírito Santo. E a atividade primordial para um cristão é ser cheio do Espírito Santo. Capítulo 1, versículo 8, também cita-se uma passagem a respeito disso. Atos não é uma apresentação sistemática do Espírito Santo, e sim um relato de fatos que aconteceram. Insiste com vigor na pregação e ensino da palavra. Contém 24 palestras e ensino da palavra. Destas, 9 são de Pedro e 9 de Paulo. É um livro também de perseguições. Pedro e João são detidos e exortados. Está lá no capítulo 4, versículo 5 ao 22. Apóstolos são presos e encarcerados. Capítulo 5, versículo 17 ao 41. Estevão é apedrejado e morto. Capítulo 7, do 54 ao 60. Os cristãos são dispersos. Capítulo 8, versículo 1 ao 4. Ou seja, há perseguição contra o nascimento da Igreja de Cristo. Tiago é morto e Pedro encarcerado. Capítulo 12. E Paulo é seguidamente perseguido, encarcerado, apedrejado, açoitado e tudo mais de ruim acontecia com Paulo, mas ele não se cansava de pregar o Evangelho. É um livro caracterizado também pelas intervenções divinas. Pentecostes, descida do Espírito Santo no capítulo 2, onde ele encheu as 120 pessoas no cenáculo. Conversão de Saulo, aparição de Jesus no meio do caminho para Damasco, capítulo 9. Envio de Pedro a Cornélio por um anjo, uma aparição de anjo que conversou com Pedro, capítulo 10. Chamada de Barnabé e Saulo, quando é apartado eles para a missão. A atividade missionária, capítulo 13. O chamado à Macedônia, quando o Espírito Santo direciona o apóstolo Paulo para seguir para a Macedônia. Capítulo 16, versículo 9 até o 10. A proibição da entrada de Paulo em Bitínia e sua permanência na Ásia, também feita pelo Espírito Santo. Capítulo 16, versículo 16 até o 17. Relata os atos de Pedro e Paulo. Pedro foi o grande apóstolo dos circuncisos, ou seja, dos judeus. Paulo foi o grande apóstolo dos gentios. Os atos de Pedro são narrados nos capítulos 1 a 12. E os atos de Paulo são apresentados com impressionante igualdade para caracterizar a ação do Espírito Santo e não considerar um ou outro melhor. Vamos ver uma tabela a respeito disso. O ato que foi e quem fez em relação a Pedro e Paulo. O ato foi curando enfermos paralíticos. Pedro, no capítulo 3, versículo do 2 ao 8. E o apóstolo Paulo, 14, no versículo 8 ao 12. Curam por meios incomuns. O apóstolo Pedro, capítulo 5, versículo 15. E o apóstolo Paulo, capítulo 19, versículo 12. Encontram e tem um embate, nessa relação demoníaca. Capítulo 8, versículo 18, Pedro. E capítulo 13, versículo 6, Paulo. Ressuscitam mortos. Capítulo 9, versículo 36, Pedro. Capítulo 20, versículo 9, o apóstolo Paulo. O milagre da soltura da prisão. Capítulo 12, versículo 7, para Pedro. E capítulo 16, versículo 26, para Paulo. Tudo isso sendo feito pelo Espírito Santo. E nessa hora nós vamos dar uma pausa para que possamos trabalhar depois os próximos slides da terceira matéria da introdução do Novo Testamento. Ok? Até os próximos slides. Um grande abraço, até logo.